Deixa eu adivinhar. Tu tem mais de um cartão de crédito, eles vencem em datas diferentes, tu usa sem freio e vez ou outra esquece de pagar uma fatura. Aí vem logo o desespero. O dinheiro do mês acaba e você fica cercado. E a única alternativa? Pega um empréstimo. Só que esquece que já está pagando o outro. E quando vai ver, a dívida ficou maior em vez de menor. Os juros são maiores. E quer ver piorar? Chega o outro mês, as necessidades aparecem, tu volta a usar outros cartões, enfim, fica só colecionando dívida. E se eu disser para você que você consegue resolver com uma só dívida, uma só prestação, um só juros, uma só data de vencimento, enfim, uma só dor de cabeça? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Elias e quero ajudar você a saber lidar com o seu dinheiro. E nesse vídeo você vai entender tudo sobre crédito consolidado e ver que para muitas pessoas ela acaba sendo a única alternativa, principalmente aquelas que estão com a corda no pescoço. Não é de hoje que muitos brasileiros correm para os empréstimos como solução para as dificuldades financeiras. E esse mal vem crescendo nas famílias brasileiras e é por isso que muitas delas não conseguem sair dos perrengues. Dá só uma olhada nessa imagem aí embaixo. Segundo essa matéria, os brasileiros hoje precisam se endividar para conseguir pagar as dívidas. Vê que loucura! Cerca de 34,4% das pessoas que foram entrevistadas falam que tem que recorrer a alguma modalidade de despesa para conseguir pagar uma dívida. Cerca de 3,4% dizem que correm para os empréstimos como essa alternativa de solucionar o problema. E piora, segundo o Creditas, que é um banco credor, 68% da população brasileira já recorreu a algum empréstimo para alguma necessidade na vida. Sabe o que acontece? O empréstimo, galera, gera uma falsa sensação de liberdade, de que você resolveu um problema. Só que muitas pessoas não prestam atenção em alguns detalhes específicos, e um deles é os juros. E só para você ter ideia de como é abusivo os juros em cima dos empréstimos, vê só essa imagem que mostra exatamente a taxa mensal média dos principais bancos que as pessoas recorrem para esse tipo de solução. E também você consegue ver como o cheque especial também é uma alternativa muito perigosa. E quando a gente fala em consolidação, a gente está falando em unir, em juntar. A ideia central é você tomar todos os demais contratos de crédito que você tem, tornando num só, com um juros menor e com um prazo mais flexível. E isso acaba trazendo vantagem para quem está contratando o crédito consolidado e para a própria instituição. E não se engane, essa alternativa de crédito consolidado não é mais um tipo de empréstimo pessoal que você recorre. Isso porque você vai conseguir ter uma dívida no qual você vai conseguir pagar com condições de pagamento bem melhores. E do outro lado, o credor consegue ter a vantagem de evitar a inadimplência, porque tem muita gente que pega empréstimo e não paga. Então acaba sendo mais interessante conseguir resolver todas as despesas numa só e ter a garantia que vai receber. E quer saber quem sai ganhando também? Quem se inscreve aqui nesse canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo sobre finanças e investimentos. Então aproveita esse momento, dá o joinha, se inscreve que toda semana tem vídeo top para você. Voltando, a primeira grande dúvida da galera é saber como é que funciona, Elias, esse crédito consolidado. O crédito consolidado ele não vai ser uma modalidade específica de crédito oferecido pelo banco. Na realidade, ele é uma modalidade de crédito disponibilizado pela credora com a alternativa de você ter juros mais baixos com prazos totalmente diferentes. Na prática, é você trocar dívidas mais caras por uma só dívida mais barata. Uma outra forma de você conseguir enxergar essa modalidade é no processo de renegociação de dívida. Todas as vezes que você entra em contato com o banco e quer renegociar uma dívida, você está buscando uma alternativa de crédito consolidado. Você está buscando uma alternativa de conseguir livrar os juros e ter condições de pagamentos no qual você consegue administrar. E os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON e a Defensoria Pública, eles auxiliam muitas pessoas que estão sobre essas circunstâncias através de uma lei, que é a Lei 14.181 de 2021, que é a lei para os superendividados. Então, pessoas que estão sobre essas circunstâncias encontram através desses órgãos todo o suporte para conseguir lidar com essa situação. Outra dúvida muito comum da galera é saber quais são as vantagens e desvantagens. Veja, tá devendo é ruim, eu sei, e contratar um empréstimo também não é uma coisa boa. Isso porque você já vai ficar comprometido por muito tempo. Mas, dependendo da circunstância que tu se encontra, essa situação de crédito consolidado acaba te salvando. Quais são as principais vantagens que você vai ter aqui? A primeira delas é redução das prestações mensais.
Para começo de conversa, a grande maioria que busca empréstimo procura por conta dessa vantagem. O cara está devendo tanto, tem tanta prestação, tanta data de vencimento que ele procura uma só forma de conseguir liquidar tudo, se preocupar só com uma dívida. E isso de fato é uma vantagem, porque para pessoas que não conseguem organizar suas dívidas, acaba sendo uma alternativa inteligente que facilita o processo de entender o que tem que fazer quando o dinheiro chega na mão. Uma outra vantagem é o processo de simplificação da gestão das suas dívidas. Como funciona? Tem pessoas que têm dificuldade de decorar as datas de vencimento do cartão, dificuldade de saber entender os juros, dificuldade de saber entender as multas, enfim. Ela simplesmente vê a fatura e só enxerga os números que estão ali e fica desesperado. Para esse tipo de situação, é uma vantagem você procurar o crédito consolidado, porque ele vai facilitar para você entender o que precisa se fazer. Ter um pagamento só para realizar torna tudo muito mais burocrático e fácil de você gerenciar. Outra vantagem é que você tem mais prazos de pagamento. Veja, o crédito consolidado não vai ser só uma vantagem em relação aos juros. Ele geralmente tem uma vantagem em relação às prestações. Por quê? Com juros menores e prestações mais flexíveis, prazos maiores, você torna cada parcela menor e acaba sendo mais fácil das pessoas conseguirem injetar isso dentro da renda e conseguir pagar. E uma última vantagem é a questão da negociação de taxas. Tem gente que procura o crédito consolidado para liquidar a dívida de uma vez só. Como? O cara vai pagar de uma vez. Em vez de ele dividir, ele quer pagar em uma vez só. Quando ele faz isso, ele reduz muito os juros. Em alguns casos, ele até zera. Porque o banco quer ter aquele dinheiro, está com medo de inadimplência. Então, acaba sendo uma vantagem muito boa para quem procura esse tipo de alternativa também. Só que tem desvantagem. A primeira eu já lhe disse lá no começo, que é porque você fica preso por muito tempo pagando prestação. Mas tem mais. Uma outra desvantagem é a questão de novas dívidas. O que é que acontece? Tem gente que não tem controle emocional com o seu dinheiro. E quando consegue esse crédito, ele acha que resolveu todos os problemas e começa a fazer mais dívida. Tem gente que usa o crédito consolidado para fazer mais dívida. O que você precisa entender é o seguinte: essa é a sua última alternativa. Se você falhar agora, a chance de você conseguir resolver esse problema vai ser quase nula. Então, para esse tipo de pessoa, é uma desvantagem o crédito consolidado. Outra desvantagem é a questão das exigências e garantias. Veja, não vai ser uma coisa muito simples de conseguir, dependendo da tua situação. Porque o banco credor do outro lado, ele quer prova de que você vai conseguir pagar. Ele quer prova de renda, ele quer ver a tua renda, se tu tem um emprego, se tu tem realmente uma fonte de renda para conseguir pagar. Em alguns casos, tu vai ter que fazer prova de valor. Como assim? Tu tem que dar uma garantia para ele, é uma prova de garantia. Ou seja, um imóvel, uma casa, um carro, tu vai ter que colocar no documento que se tu não conseguir pagar, o banco vai ter direito sobre essa propriedade. E em outros casos, dependendo de como está a tua situação, precisa de um fiador, que é aquela pessoa que se tu não pagar a dívida, quem vai pagar é ela? Então, essas são algumas das desvantagens que você consegue ter com esse tipo de crédito, né? Uma outra dúvida da galera é saber, Elias, para quem é indicado o crédito consolidado? Primeiro, pessoas que comprometem mais do que 30% da sua renda. Essa galera que já está com mais do que 30% da renda comprometida com outras despesas e outros empréstimos, precisa do crédito consolidado. Segundo grupo de pessoas, as pessoas que sempre vão para o crédito rotativo do cartão. Aquele cara que só consegue pagar o valor mínimo e está devendo 200 cartões ao mesmo tempo. Tem que procurar o crédito consolidado. Terceiro grupo de pessoas, pessoas que estão no cheque especial. Esse tipo de pessoa precisa do crédito consolidado. E por fim, aquele grupo de pessoas que para pagar uma conta deixa de pagar outra. Se você está sobre esse tipo de situação, você também precisa de um crédito consolidado. Já outra dúvida muito comum, que com certeza tu está aí do outro lado, é entender como é que tu consegue esse crédito. Elias, como eu faço para conseguir esse crédito? Qual é o passo a passo? A primeira coisa a se fazer é você fazer uma pesquisa muito grande. Tem muita instituição financeira que lida com esse tipo de situação, que faz esse tipo de processo. Você vai pesquisar e fazer comparações. Primeiro você vai comparar a taxa de juros para saber qual é a que tem o menor juros frente às despesas que você já tem. A segunda coisa que você tem que procurar é a flexibilidade de pagamentos. Você vai procurar a instituição credora que consiga ter mais prazo e menor juros. Uma vez encontrado tudo isso, o que é que você vai fazer? Primeiro, reunir um conjunto de documentos. Seus documentos pessoais e principalmente os contratos de outros créditos que você está devendo, de outros empréstimos, para que você mostre para ele a sua situação. Outra coisa que você tem que fazer é analisar os contratos. E essa é uma parte muito importante. Leia os contratos do começo ao fim, tudo que tem lá.
para que você não seja pego em alguma armadilha daquela instituição. Depois de feito isso, solicite o crédito, tá? E essa solicitação você vai fazer por telefone, internet ou pessoalmente. Depois de fazer isso, quite todos os seus débitos. Existe instituição que faz automaticamente isso para você, mas se ele não fizer, vá lá e quite todas as suas despesas. E por fim, assuma a responsabilidade de pagar essa prestação, né? Aquela é a prestação que você tem que dar importância, que tem que assumir com uma certa responsabilidade. Mas o mais importante, depois de você ter conseguido pagar o que estava devendo através desse crédito, é você começar a partir de agora a se preocupar em organizar as tuas finanças. Outra coisa, cancela os cartões de crédito. Se você está sobre essa situação, você não pode ter cartão de crédito. Você tem que cancelar todos eles, porque você está com dificuldade de administrar. Então, quanto mais cartões você tiver, é mais fácil você cometer esse erro. E quando você está no crédito consolidado, lembra, você está naquela alternativa. É aquilo que você tem que se concentrar. Você não pode estar comprando mais, principalmente por impulso, sem haver uma real necessidade. E eu falo tudo isso para você porque melhor do que o crédito consolidado ou qualquer alternativa de crédito é você não estar devendo, é você não depender dele, é você ver as suas finanças equilibradas. E é para isso que existe o planejamento financeiro. Fazendo isso, você vai ficar longe de depender dessa alternativa e vai conseguir evitar um transtorno muito grande para você e para a sua família. E esse foi o vídeo de hoje. Vou deixar outros de sugestão para vocês aí. E não esquece, se inscreve aqui no canal para você ficar ligado em conteúdo assim que possa somar na tua vida financeira. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana aí. Valeu!